Parlamentares derrubam mais 28 vetos do governador a projetos aprovados na Alerj. A audiência pública discute política antimanicomial no plenário da Assembleia Legislativa. E Instituto de Segurança Pública prevê redução no índice de feminicídio em 2019 no estado. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. 1.042 pessoas ainda estão internadas há mais de um ano em hospitais psiquiátricos no estado do Rio. Para a Frente Parlamentar pela Reforma Psiquiátrica e Política Antimanicomial, é preciso achar soluções que acabem com as internações de longa duração. Rosimere Barbosa, coordenadora estadual de saúde mental, apresentou nesta quarta-feira dados que comprovam a eficiência da rede de atendimento psicossocial. Segundo ela, nos últimos 5 anos, quase 3.000 pessoas mantiveram atendimento sem necessidade de internação, o que provocou o fechamento de vários leitos em hospitais psiquiátricos. Apesar dos avanços, Rosimere lembra que o Estado ainda precisa melhorar muito o acolhimento às pessoas que sofrem de transtornos mentais. Em todo o Rio de Janeiro, por exemplo, apenas 31 CAPs oferecem atendimento noturno. A gente precisa fortalecer e ampliar RAPs para que essa rede possa realmente dar conta dessas pessoas que saem, porque nem todas elas vão para uma residência terapêutica, algumas vão retornar para a família. Então, mesmo a que está na residência ou a que está na família, precisa de um CAPs, precisa do acompanhamento, né? Precisa que esse CAPs esteja potente para poder dar esse suporte e também para que o CAPs, que é o local que pode fazer e que deve, né, fazer esse trabalho da atenção à crise, também evite novas internações. Na cidade do Rio, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, houve um grande avanço na política antimanicomial. Em 2018, o município atingiu o menor índice de pessoas internadas e a intenção é que até 2021 todos os leitos de internação sejam fechados. Nós temos hoje 90 serviços residenciais terapêuticos com em torno de 500 pessoas vivendo já dentro dessas estruturas fora do hospital psiquiátrico. A ideia é tentar terminar esse ano encerrando as atividades assistenciais do Instituto Unis da Silveira. Ele vai parar de internar, ele passa a ser um instituto que cuida da formação, que cuida de todo o acervo histórico, o próprio Museu de Imagens do Inconsciente, o legado da doutora Anise, e aquele espaço vai ser progressivamente sendo transformado numa área verde. A Defensoria Pública do Estado tem feito vistorias na rede de atendimento psicossocial e constatou que grande parte das pessoas internadas por mais de um ano estão na Baixada Fluminense. Segundo Thaisa Guerreiro, coordenadora de saúde e tutela coletiva, quase não há centros de atendimento na região e, quando eles existem, falta capacitação dos profissionais e recursos para o tratamento. O Estado, ele é, dentro da lógica do Sistema Único de Saúde, ele é um ente que ele coordena essas redes temáticas, que a RAPS é uma rede temática do Ministério da Saúde, então ele precisa não só coordenar, como ele precisa fomentar a implementação dessa rede, a organização dessa rede, dos serviços, e ele precisa financiar. Isso sempre existiu, sempre foi proposto pelo Ministério da Saúde, pelas portarias do SUS, mas na prática a gente vê a dificuldade não só do Estado, como também dos próprios municípios de destinarem recursos para a rede de saúde mental. O presidente da Frente Parlamentar pela Reforma Psiquiátrica, deputado Flávio Serafini, afirmou que o primeiro passo para garantir um atendimento psicossocial adequado no Rio de Janeiro é derrubar o veto do governador, a emenda que garante o repasse de verbas estaduais para que os municípios tenham uma rede de atendimento adequada. A gente aprovou no ano de 2018 uma legislação que estabelece os parâmetros para que o Estado financie. Isso é previsto na legislação nacional, que a rede de saúde mental tem que ter financiamento tripartite, e conseguiu aprovar uma emenda no Fundo Estadual de Combate à Pobreza para que um percentual muito pequeno, 0,2% do fundo, seja para o financiamento da RAPS. Essa emenda, infelizmente, foi vetada e a gente espera hoje derrubar esse veto. E agora a gente vai trabalhar num levantamento de quantos leitos foram fechados nos últimos 10 anos para ter uma estimativa desses recursos e trabalhar para que a lei seja cumprida e esses recursos sejam investidos
na rede de atenção psicossocial. Para o presidente da comissão do Cumpra-se, deputado Carlos Mink, a política antimanicomial e a reforma psiquiátrica vêm sofrendo ataques nos últimos anos. Segundo o deputado, audiências públicas conjuntas como essa são importantes para se discutir os novos parâmetros da reforma no atual governo. A reforma psiquiátrica no Brasil chegou 30 anos atrasada. Começou 30 anos antes com Franco Basaglia na Itália. Isso significou diminuir a internação crônica. As pessoas ficavam 30 anos sofrendo, né? Sem fisioterapia, música, futebol. Bom, isso foi mudando. E as pessoas foram se socializando, os custos baixando, os centros de assistência se humanizando. A gente fez a lei do passe livre para o usuário ter acesso a esses serviços. E agora começou a andar tudo para trás. O número de vítimas de feminicídio no estado pode diminuir em relação ao ano passado, segundo perspectiva de 2019, apresentada pela presidente do Instituto de Segurança Pública durante a audiência da CPI do feminicídio da Alerj, presidida pela deputada Marta Rocha. Nos 2 primeiros meses de 2018, foram registrados 14 casos de feminicídio. Já no mesmo período deste ano, o número de vítimas foi reduzido pela metade, com 8 casos registrados. Os dados também mostram que em 2018, uma mulher era morta a cada 5 dias. E em 2019, pelo menos até agora, uma mulher é morta a cada 7 dias. Ainda segundo a pesquisa do ISP, em 2018 foram registrados 71 casos de feminicídio e 288 casos de tentativa de feminicídio. 62% das vítimas foram mortas por conhecidos e 30% pelos companheiros. 53% delas tinham entre 16 e 30 anos. Os dados de janeiro e fevereiro de 2019, em comparação com 2018, nós observamos uma pequena redução no número de casos de feminicídio, embora o cenário continue ainda extremamente grave. Os dados referentes a janeiro e fevereiro deste ano seguem o mesmo padrão do ano passado. Das 8 vítimas, 5 foram mortas por conhecidos e 3 pelos atuais companheiros. 4 delas tinham entre 16 e 30 anos. A presidente do ISP disse que tanto as estatísticas do ano passado como a dos 2 primeiros meses deste ano chamaram a atenção para a questão da desigualdade racial. Nós observamos pelos dados que foram coletados e já consolidados, considerando 2018 e já os 2 primeiros meses de 2019, que a grande maioria das vítimas é da raça negra, da raça parda. Então, como exemplo, até o momento, mês de janeiro e fevereiro de 2019, nós tivemos 8 casos de feminicídio. Desses 8 casos, 7 são da raça parda e 1 da raça branca. Esta delegada da Coordenadoria Geral das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher disse que o número de prisões desses agressores aumentou em 229%, quando comparado aos primeiros meses do ano passado. Nós tivemos, de janeiro até agora, 184 prisões, que relativo ao ano anterior já correspondem aproximadamente 229% acima do número do ano anterior. Então é um comprometimento das delegadas, não só das DEANs, mas de todas as delegacias de bairro, contra esse tipo de violência. Acabou essa questão de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ela disse ainda que é fundamental que as vítimas de violência denunciem e destacou o projeto Seguir em Frente como forma de empoderar essas mulheres. Começou em Volta Redonda, que foi um conjunto de empresas, com a CSN também, fornecendo vagas de emprego para essas mulheres que muitas das vezes não sabem sequer para onde ir após o direcionamento a um abrigo. Então vem o projeto Seguir em Frente, que com certeza vai ser agora perpassado para outros municípios para empoderar essa mulher com encaminhamento já dentro da delegacia. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI, disse que a comissão vai trabalhar em conjunto com o Poder Judiciário no enfrentamento do feminicídio. Trabalhar com o Poder Judiciário no sentido de que a Polícia Civil saiba das medidas protetivas, olhar mais detalhadamente a questão do registro de ocorrência, no sentido que ele seja um alerta para a Polícia Militar
do que pode ser feito no patrulhamento, pensar, né, na Patrulha Maria da Penha, que monitora as mulheres que têm a medida protetiva de afastamento do agressor. Então, eu acho que a gente sai com um mapa de análise muito importante que, por certo, vão surgir novas indicações de estratégias. A Escola do Legislativo realizou um seminário com o tema Excelência no Atendimento. O objetivo é melhorar o relacionamento com o público. Palavras muito comuns têm sido esquecidas pela população. Elas ajudam a melhorar o relacionamento entre quem atende e aquele que precisa resolver um problema. Muitas vezes, atritos podem existir. E o jeito mais fácil de se evitar isso é com um bom atendimento. Na realidade, eu acho que está faltando muito as pessoas voltarem àquelas palavrinhas mágicas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, isso foi esquecido. Além disso, eu acho que a própria convivência, o mercado, as coisas que a gente vem vivenciando, ela vai levando a isso, né? A frieza das pessoas. E a internet ajudou muito nisso, né? As pessoas estão muito... zap para um lado, zap para o outro, e esse não é o ideal, né? Até por isso que a gente está trazendo esse curso para cá, né? A falta de gentileza tem que ser evitada no relacionamento com o público. Ser flexível, exercer paciência, saber ultrapassar momentos complicados na busca de soluções vão ajudar. Falo sempre para os atendentes, ó, vamos lá, respira fundo e mostrar o máximo de tranquilidade, porque o cidadão quer isso, né? Ele quer esclarecimento. Nós, como recepcionistas, somos uma porta de entrada. Com um simples bom dia, essa pessoa já vai resolver aquele problema com uma energia boa, entendeu? E aí a porcentagem de solução daquele problema é bem maior, entendeu? O saber ouvir, entender o outro lado, ter segurança nas informações, ser objetivo, são atitudes que ajudam bastante. A partir do momento que a gente se preocupa em ouvir, a gente encontra e consegue entender a necessidade do que a pessoa vem buscar. E ouvir é aquela coisa, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Isso é fundamental, ouvir, entender a necessidade. E na hora de informar também, a gente precisa procurar orientar de uma maneira que ele entenda a nossa mensagem e que satisfaça tanto a nós como a eles também. Gafes no atendimento, falta de atenção, não ter uma boa apresentação pessoal, podem atrapalhar e provocar ruídos na comunicação. Quem procura atendimento deve ser sempre bem tratado. Se você atende uma pessoa sendo solícita, com um sorriso no rosto, a recíproca sempre vai ser verdadeira. Então, com certeza, o atendimento é primordial em qualquer ambiente de trabalho. Nesta quarta-feira foi instalada na Alerj a Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos. O presidente será o deputado Alexandre Freitas e o vice será o deputado Carlos Macedo. Durante a reunião, o presidente anunciou que já deu entrada em um projeto para alterar o regimento da Alerj para que a comissão tenha entre as suas atribuições a possibilidade de tratar da consolidação e revogação de leis. Essa comissão tem a atribuição de se debruçar sobre as propostas de legislação constitucional complementar e também de códigos dentro do Estado do Rio de Janeiro. Nós queremos ampliar um pouco, dando uma outra atribuição, que é propor ou uma consolidação ou então revogação de determinadas leis que sejam conflitantes, que tenham caído em desuso, e com isso tentar dar uma simplificação maior no arcabouço legal aqui do Estado e dando uma maior racionalidade e simplificando a vida do cidadão fluminense. O projeto de lei que estabelece metas de desempenho e critérios objetivos para a concessão de benefícios fiscais no Estado recebeu parecer favorável durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj nesta quarta-feira. A proposta de autoria do deputado Luiz Paulo foi aprovada por unanimidade e tramita em regime de urgência para que seja votada em plenário. O parlamentar ressaltou a importância do projeto, que promete acabar com os incentivos fiscais que são dados de forma deliberada. Existe uma farra de benefícios fiscais, um descontrole total, que leva o Estado a perder 10 bilhões de reais por ano. Não existe metas, não existe controle de geração de emprego e de renda. Quer dizer, não existe metas que as empresas tenham que cumprir em relação ao seu desenvolvimento do negócio. Não existe metodologia nenhuma.
nada é controlado. A gente quer criar essa metodologia e o projeto é bastante explicativo sobre isso. A Comissão de Constituição e Justiça deu seu voto pela unanimidade, já tem pedido de urgência, vou insistir com o presidente para levá-lo à pauta, para receber as emendas para que ele possa ser mais abrangente, melhor, etc, etc. Mas é fundamental para o Estado. O Rio de Janeiro pode ter um sistema de identificação de veículos em movimento. O projeto de lei de autoria da deputada Marta Rocha recebeu parecer pela constitucionalidade e tem como objetivo ajudar as forças de polícia do Estado a identificar veículos roubados. O sistema de monitoramento está sendo cada vez mais usado como ferramenta para controle da criminalidade. Nós tivemos uma recente experiência, com a identificação facial no Carnaval e o sistema de identificar o veículo em movimento que possa ser objeto de furto ou de roubo, estabelecer uma interlocução entre as polícias para que esse veículo seja identificado e que seja impedido de dar continuidade. Eu não tenho dúvida que isso vai ajudar na identificação dos autores do delito de receptação ou de roubo ou de furto e também na recuperação de veículos. Outra proposta da parlamentar aprovada na reunião é a que garante aos portadores de deficiência visual emitirem seus documentos de identificação em braille. No que se refere ao direito do portador da deficiência visual, que o seu documento seja em braille, é garantir um sentimento de pertencimento, porque em braille ele vai sentir aquele documento e efetivamente vai ser a maneira como ele vai se apresentar diante da sociedade ou diante de uma autoridade. Hoje, mais um suplente de deputado tomou posse na Alerj. Capitão Nelson pretende atuar na defesa da segurança pública. A gente se candidatou a deputado estadual para a gente tentar fazer alguma coisa pela segurança pública, não só no nosso município, mas no município de Itaboraí, Niterói e, com certeza, em todo o estado do Rio de Janeiro. A nossa experiência na atividade policial militar, a gente tenta passar alguma coisa para o executivo para que a gente consiga auxiliar para que a gente tenha uma melhor segurança pública. O Rio de Janeiro vai ter uma nova agência reguladora para unificar a fiscalização dos serviços estaduais de energia, saneamento básico e transporte. O veto ao projeto dos deputados Carlos Mink, Luiz Paulo e dos ex-deputados Conte Bittencourt e Gilberto Palmares foi derrubado pelo plenário. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram 56 vetos a projetos aprovados pela Alerj. O primeiro foi ao texto da deputada enfermeira Regiane e dos ex-deputados Dr. Julianelli e Gilberto Palmares, que garante a pacientes com diabetes tipo 1, em acompanhamento regular na rede pública de saúde, o direito a receberem tratamento com bomba de infusão de insulina, de acordo com indicação médica. Essa questão dos pacientes diabéticos, ela é fundamental que a gente paute, que a gente faça projetos de lei que avance no direito dessas pessoas, porque são doenças crônicas e que precisam ter o apoio do Estado para que essas doenças sejam controladas. O Estado pode ter um programa de acolhimento de refugiados. A ideia é fazer o cadastro dessas pessoas e realizar programas de trabalho, habitação e de português. O veto à matéria do deputado André Siciliano foi derrubado. Rejeitado o veto ao projeto dos deputados Marta Rocha e Luiz Paulo, que altera a lei que criou o subtítulo de intolerância religiosa nos registros de ocorrência da Polícia Civil. O objetivo é corrigir vícios legais para que não haja inconstitucionalidade na aplicação da lei. Que esses casos façam parte das estatísticas policiais e sejam identificados com a rubrica intolerância religiosa. E o policial civil, em hipótese nenhuma, ou o policial militar, pode deixar de atender e de registrar um caso dessa natureza, porque há previsão em lei penal
e essa conduta é uma conduta criminosa e, como tal, deve ser investigada, apurada e processada. O governo vetou todos os artigos incluídos por emendas dos deputados ao projeto do governo que prorrogou o Fundo de Combate à Pobreza até o fim de 2019. Os deputados alteraram o artigo que destina recursos do fundo para habitação de interesse popular. Outro artigo vetado garantia a aplicação de recursos do fundo para a manutenção da tarifa aquaviária temporária. O governo vetou ainda os artigos que garantiram recursos para os restaurantes populares, atendimento psicossocial, prevenção de desastres, entre outros. Também ficou proibido o uso desses recursos do fundo para o pagamento de organizações sociais. Essas emendas não implicam em novas despesas, porque o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ele deriva do adicional sobre ICMS de energia, telecomunicações e combustíveis. E ele dá mais ou menos 5 bilhões de reais por ano. E o fundo define como investe esses 5 bilhões. Então é um fundo, inclusive, provisório e temporal, que a todo ano se renova. Então não havia por que o governo fazer esses vetos. Derrubado o veto ao texto que criou uma nova agência reguladora que fiscalize os serviços estaduais de energia, saneamento básico e transporte, unificando a Agenersa e a Agetransp. A proposta foi assinada pelos deputados Carlos Mink, Luiz Paulo, pelos ex-deputados Conte Bittencourt e Gilberto Palmares e pelo deputado afastado Luiz Martins. Não é só unificar, é muito mais, é garantir assento para os usuários, impedir nomeação política para as agências, hoje quase tudo é nomeação política, impedir também que alguém que estivesse presidindo uma concessionária um mês depois vire conselheiro da agência, quer dizer, vale para os dois lados. Em suma, esse projeto atinge milhões de pessoas, todo mundo usa barca, usa trem, usa ônibus, todo mundo paga conta de luz, conta de gás, conta de saneamento, de água. Se define regras muito claras de ação dessa agência, com o máximo de transparência possível e a garantia dos recursos que são necessários, oriundas da taxa de regulação. É um projeto que pode futuramente ser copiado pelo Brasil inteiro, porque é um novo modelo. Delegacias de polícia do estado devem exibir cartazes com conteúdo da lei que garante o ressarcimento de IPVA a proprietários de veículos roubados ou furtados. O veto ao projeto do ex-deputado Nivaldo Mulim foi derrubado pelos parlamentares. Rejeitado o veto ao texto que alterou lei de 2012, que obriga os parques de diversão e as casas de festas do estado a informarem aos clientes as datas de manutenção dos brinquedos e os eventuais riscos de quem utiliza esses aparelhos. A proposta do ex-deputado Átila Nunes determina também que deve ser informada a idade máxima e mínima permitida para cada brinquedo, além da altura e peso mínimo e máximo. A responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos deve ser exclusiva da empresa que opera o brinquedo. Rejeitado o veto ao projeto do ex-deputado Wagner Montes, que permite o acesso de profissionais de saúde a escolas públicas e privadas para fazerem um tratamento e acompanhamento de alunos com deficiência, transtorno de desenvolvimento ou superdotação. A avaliação deverá ser agendada e poderá ser feita a cada 3 meses. Derrubado o veto à matéria da deputada Zeidan, que cria o Programa Estadual de Incentivo a Hortas em áreas rurais e urbanas do Rio. O objetivo da proposta é melhorar o padrão alimentar da população com o consumo de frutas, legumes e verduras, sem aumentar o orçamento doméstico. O Rio pode ter uma política estadual de educação no campo. A ideia é ampliar a oferta de educação básica e superior nas áreas rurais, assentamentos, reservas indígenas e quilombolas, nos moldes do programa desenvolvido pelo governo federal. O veto à proposta do deputado Samuel Malafaia foi rejeitado.
Também rejeitado o veto ao texto que criou uma política estadual de economia solidária. O objetivo da proposta é incentivar o desenvolvimento de empreendimentos e redes de economia solidária por meio de convênios entre as entidades e o poder público. O projeto foi elaborado pelo deputado Valdec Carneiro, Carlos Mink, Zeidan e pelo ex-deputado Zaqueu Teixeira. É um projeto que organiza, por exemplo, as questões ligadas ao fomento aos empreendimentos, que organiza também questões relacionadas ao assessoramento técnico a esses empreendimentos de economia solidária, que trata de questões relacionadas à composição do Conselho Estadual. Então, é uma legislação que é completa, que toca nos diferentes aspectos relacionados ao funcionamento desse setor da economia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ter um programa de incentivo à cultura e valorização do artista plástico. O objetivo é abrir espaços em prédios públicos e privados para que as obras de artistas do estado sejam expostas ou integradas às edificações. O veto ao texto do deputado Tiago Pampolha foi rejeitado. Um circuito fluminense de economia solidária poderá ser criado no estado. Serão realizados eventos que apoiem a comercialização de produtos oriundos da cadeia produtiva da economia solidária. O veto ao projeto do deputado Valdec Carneiro e do ex-deputado Zaqueu Teixeira foi derrubado. O circuito fluminense é um circuito que será organizado pelo estado, e que vai prever nas diferentes regiões, nos diferentes municípios fluminenses, em datas específicas, em momentos específicos, locais para comercialização. Não são os centros de referência ainda, que é o que a gente quer, mas é uma organização melhor, como política pública, das feiras que muitas vezes são espontaneamente organizadas pelos próprios empreendedores. Mulheres podem ter garantido o direito de amamentarem bebês de até 6 meses de idade durante a realização de provas de concurso público. O veto ao projeto do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho foi rejeitado em plenário e vai virar lei. O Estado poderá ter uma política de incentivo à economia criativa. A ideia é desenvolver pesquisa e produção de dados sobre o setor, abertura de linha de crédito, além de infraestrutura para a produção. O veto à matéria do deputado Carlos Mink e da ex-deputada Márcia Giovanni foi rejeitado. Um conceito ainda novo relativamente se chama de economia criativa. As novas tecnologias, as políticas de sustentabilidade, também se chama economia circular, porque usa rejeitos de algumas áreas para produzir outros tipos de produto, sai da formalidade, muitas vezes são startups, não são fábricas, se compartilha espaços. Isso não polui, emprega milhares de pessoas e gera ideias novas. Os parlamentares também derrubaram veto ao projeto do ex-deputado Iranildo Campos, que autoriza o Estado a implantar um hospital geral estadual na Baixada Fluminense. Empresas que oferecem o serviço de assistência técnica podem ser obrigadas a fornecerem ao cliente o protocolo de atendimento sempre que for solicitado por escrito. O protocolo deve informar a data, horário e o motivo do comparecimento do consumidor ao local. O projeto da deputada Zeidan teve um artigo vetado pelo governador que trata da multa aplicada a quem descumprir a regra. O veto parcial foi derrubado e o texto será publicado na íntegra. Estabelecimentos comerciais que prestam serviço de entrega aos clientes podem ser obrigados a enviar a nota fiscal com a compra. O projeto do deputado Valdec Carneiro também recebeu veto no artigo que determina a multa para quem descumprir a lei. Os parlamentares rejeitaram o veto parcial e a matéria vai ser sancionada integralmente. A estimativa que nós fazemos na Comissão de Tributação da Casa é que anualmente o Rio de Janeiro perde algo em torno de 9 a 10 bilhões de reais com sonegação. Portanto, as entregas em domicílio, os comerciantes não precisam se preocupar apenas em saber se o comprador vai ter o troco. Vai pagar em cartão ou em dinheiro, vai ter troco para 50, troco para 100, tudo isso é importante. Mas é importante também que ele leve junto com a mercadoria a comprovação fiscal da venda. Se não o fizer, será sancionado, porque isso significa sonegação e, portanto, menos receita para o Estado do Rio de Janeiro. A lei de 2006, que cria o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, pode ser alterada. O projeto do deputado Luiz Paulo e do ex-deputado Gilberto Palmares determina que devem ser destinados a este fundo 5% dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A proposta foi vetada pelo governador, mas o plenário derrubou o veto. O governo não vinha fazendo isso. No último ano, inclusive, 2017, no penúltimo ano,
ele aplicou somente 1 ponto percentual. Então, foi feito um acordo com o governo, o Fundo de Habitação de Interesse Social ser reduzido para 5 pontos percentuais, mas, veja o último artigo, caso o governo não cumpra, será motivo para o tribunal propor a rejeição das contas. Casos de assédio sexual no estado do Rio poderão gerar uma multa de até R$ 32.900. A regra não se aplica em municípios que já existem leis específicas sobre o tema. O agressor terá até 15 dias para fazer o pagamento da multa ou terá o débito inscrito na dívida ativa. Em caso de reincidência, esse valor pode ser dobrado. A proposta do ex-deputado Jânio Mendes teve o veto rejeitado e vai virar lei. O projeto do deputado Flávio Serafini e do ex-deputado Nivaldo Mulim determina a inclusão de, no mínimo, 30% de produtos orgânicos na alimentação fornecida aos pacientes dos hospitais da rede pública estadual. O texto, que havia sido vetado pelo governador, teve o veto derrubado e vai virar lei. A gente tem vários estudos, especialmente do Instituto Nacional do Câncer, mostrando que o uso de agrotóxicos na alimentação é um dos elementos mais cancerígenos que a gente tem na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente vive a contradição que muitos pacientes doentes, com a sua saúde debilitada, estão em unidades hospitalares se alimentando com agrotóxicos. Então, com esse projeto, a gente tenta introduzir uma dieta mais saudável nos hospitais e, ao mesmo tempo, fortalecer a agroecologia, a agricultura orgânica. Radares instalados em vias urbanas ou rodovias do estado só poderão funcionar entre 6 da manhã e 10 da noite. O texto do ex-deputado Jânio Mendes foi vetado pelo governador e o veto foi derrubado aqui em plenário pelos parlamentares. O texto também prevê que a nova regra seja adaptada em até 2 meses. Terminais rodoviários do estado com embarque e desembarque de passageiros intermunicipais podem ser obrigados a instalarem câmeras de monitoramento e vigilância 24 horas. As imagens devem ficar arquivadas por pelo menos 90 dias num banco de imagens para eventuais consultas. O projeto do deputado afastado Marcos Vinícius teve o veto rejeitado pelos parlamentares e vai se tornar lei. Analisado o veto parcial à proposta do deputado Rosenberg Reis, que cria o selo Bicho a Salvo para as empresas que não utilizarem animais em experimentos científicos. O governador vetou 2 artigos do texto que atribuem ao Poder Executivo a função de cadastrar as empresas e avaliar quais devem receber o selo. O plenário rejeitou o veto e o projeto vai ser sancionado na íntegra. Consumidores do Rio poderão optar por parcelar o pagamento da fatura da SEDAI se o pedido for feito antes da data de vencimento. O benefício não será garantido para quem possui dívidas com a concessionária. O veto ao projeto do ex-deputado Zaqueu Teixeira foi rejeitado e vai virar lei. Proposta da deputada enfermeira Regiane e do ex-deputado Dr. Giulianelli cria o Programa para o Desenvolvimento do Empreendedor Cultural do Estado. O objetivo do projeto é promover o empreendedorismo com foco nos segmentos culturais e artísticos e no fortalecimento de ações em locais como comunidades quilombolas e indígenas. O texto propõe também a criação de uma rede colaborativa que possibilite o intercâmbio de projetos culturais, artísticos e turísticos, fortalecendo a economia solidária. O texto teve o veto do governador rejeitado em plenário e vai se tornar lei. Esses empreendedores, eles giram a economia, porque são micros, são às vezes a própria pessoa, que tratam dessa coisa da cultura, e que transforma a sociedade. O projeto dos ex-deputados Nivaldo Mulim e Paulo Ramos autoriza o governo a instituir a cobrança de tarifa social da SEDAI para as unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no estado do Rio. A tarifa social é a cota mínima domiciliar cobrada pela empresa. O texto teve o veto rejeitado e vai se tornar lei. Derrubado o veto à proposta do deputado Fábio Silva, que institui a cobrança da tarifa social pela SEDAI a igrejas e templos religiosos. O projeto agora vai virar lei. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.